Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive a graça de Jesus. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra derrame graça sobre a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, poucos são os que vão conseguir assistir esta mensagem até o fim. É uma pena, porque como eu não tenho medo de falar a verdade e não estou preso a sistemas doutrinários, mas a palavra da verdade, os irmãos também não deveriam ter medo de ouvir a verdade. Ao contrário, deveríamos todos estar buscando continuamente a verdade durante todo o tempo, sabedores que somos da existência de falsos mestres e falsos profetas que naturalmente estão proliferando falso ensinamento, quer por desconhecimento ou mesmo por malícia. Existem trechos na Bíblia, meus irmãos, que são passíveis de alguma diversidade de interpretação devido à sua complexidade. E todos sabemos que a Bíblia foi escrita com uma inteligência infinitamente superior à nossa. Mas existem outros trechos que não, de tão claros e evidentes que são. O trecho que acabamos de apresentar aborda, meus irmãos, os dois tipos de justiça de Deus, a lei e a graça, ensinando que para ser justificado pela lei é necessário cumprir integralmente a lei, coisa que ninguém jamais conseguiu fazer. Nem mesmo Jesus cumpriu integralmente com a lei mosaica, muito embora fosse judeu e fosse Deus, porque descumpriu a guarda do sábado, demonstrando que ele era Senhor até mesmo do sábado. Mas esse mesmo trecho bíblico
fala também da justiça que é pela fé, referindo-se naturalmente ao novo tratado da graça, deixado por Jesus há 2000 anos atrás, onde, se cremos em Jesus nos nossos corações e o confessamos com as nossas bocas, aí sim alcançamos a salvação. O versículo 4 do capítulo 9 do livro de Romanos, ainda no trecho que acabamos de apresentar, deixa bem claro, meus irmãos, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que isso significa? Que a lei de Moisés se terminou na era de Jesus Cristo, e que a partir de então, temos que estar debaixo da graça de Jesus. E somos justificados, ou seja, somos salvos pela fé nele, em Jesus apenas. Muita gente diz que crê em Jesus, mas quantos creem realmente? O próprio Jesus, meus irmãos, respondeu a essa pergunta, informando que só entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz a palavra do Senhor: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o grande problema, meus irmãos. A quantidade de pessoas fazendo a própria vontade, ou pior ainda, a vontade de outras pessoas em quem decidiram depositar a confiança, acreditando, naturalmente, ser essa pessoa um enviado do Senhor, o que muitas vezes não é verdade. E isso ocorre normalmente porque não leem e não estudam a palavra de Deus. Confesso, meus amados irmãos, que fico muito preocupado quando vejo que a grande maioria dos irmãos da comunidade evangélica está vivendo ainda sobre o regime doutrinário da extinta lei de Moisés, crendo que com seus sacrifícios estão agradando ao Senhor. E fico ainda, meus irmãos, indignado com determinados líderes evangélicos que estão conduzindo o rebanho, que é de Deus, não deles, por esse caminho, que em realidade é um beco sem saída, um caminho de morte. Porque o único caminho para a salvação é pela graça de Jesus. E dentro desse quadro preocupante, existem muitos irmãos que estão vivendo a lei de Moisés e nem se deram conta. E pensam que estão no Evangelho. Muitos creem que, porque o pastor fala em graça, ou porque a congregação tem no seu nome a palavra graça, que estão na graça do Senhor. Vamos esclarecer de uma vez, meus irmãos, para terminar com esse engano. Se a tua congregação vive de batismo nas águas, jejuns, vigílias, subida aos montes e qualquer outro tipo de sacrifício, que na verdade são práticas de judaísmo, você está vivendo na lei de Moisés. Ainda que fale da graça 24 horas por dia, está na lei de Moisés. E se a tua congregação vive de ordenanças e proibições, está negando a liberdade com que Cristo nos libertou.
porque está te submetendo ao jugo da lei de Moisés. Essa é, na prática, a diferença, meus irmãos. Quem está na doutrina da graça vive pela fé em Jesus, na obra que ele realizou, e vive em espírito, seguindo as ordens dele, inclusive aquelas que ele nos deixou através do apóstolo Paulo, após a sua ressurreição. Esse é o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, onde as pessoas depositam a sua fé no Senhor e não nos sacrifícios, porque não vivem de sacrifícios, exceto o sacrifício vivo de louvor e adoração a Deus nos cultos racionais, porque compreendem e aceitam o sacrifício único e eterno de Jesus no Calvário, e sabem que realizar novos sacrifícios, meus irmãos, é uma indicação de que não creem em Jesus, porque significa dizer que o que Jesus realizou não serviu para nada, que o sacrifício dele não foi único e nem eterno, e o que vale são os nossos sacrifícios. Imagine, meus irmãos, o tamanho da insensatez. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: mas havendo este oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glórias a Deus. Cristianismo ou judaísmo? Vamos entender uma coisa, meus irmãos. Nós não somos judeus. E nesse momento, falo àqueles que efetivamente não possuem sangue judeu. Judaísmo não salva ninguém, nem mesmo os judeus. A tradição também não salva ninguém. Então, não adianta seguir pelo caminho que os outros estão seguindo, porque logo vai chegar o precipício. E então essa pessoa só vai ter duas opções: seguir em frente e despencar pela ribanceira, ou voltar e tomar o caminho adequado. Espero que você, meu amado irmão, se estiver no caminho do erro, retorne agora mesmo para o caminho do acerto. O cristianismo, sim, está apto para salvar a todos os que creem em Jesus, porque ser cristão significa seguir as orientações de Jesus. E ele deixou bem claro que ele, somente ele, é o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que é um dos caminhos. Então qualquer outro caminho, na verdade, é descaminho, mentira e morte. Sabemos que todos os que já foram eleitos e predestinados pelo Senhor para a salvação, em algum momento nesta vida, encontrarão o caminho do verdadeiro cristianismo. Livro de João, 14:5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Compreendamos, meus amados irmãos, que a Bíblia contém ensinamentos para duas eras distintas e para duas populações específicas. No Antigo Testamento, Deus deixou leis para serem cumpridas pelo povo de Israel, o povo que ele escolheu, não por serem judeus, ou por serem bonzinhos, ou por serem fortes ou bonitos, mas porque ele os amou, dentre todos os povos que haviam naquela época. E para guardar a promessa,
que havia feito aos seus antepassados. Não existe mérito algum nos israelitas para a salvação, mas existe o amor, a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida deles. E se Deus escolheu os judeus, meus irmãos, tudo bem, Ele é Deus, escolhe quem quer e faz o que quer. Não cabe a nós questionarmos as ações e decisões de Deus. Então fica claro também que os judeus não são salvos pelo judaísmo, mas por uma decisão superior do Senhor Jesus. Deuteronômio 7:6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ainda no Antigo Testamento, meus irmãos, vemos a Deus deixando as suas leis e mandamentos para o povo de Israel, para o disciplinar, porque estavam saindo do Egito e prestes a ingressar na terra prometida, em terras estranhas, de povos estranhos, de hábitos estranhos, que viviam na idolatria, adorando a vários falsos deuses. E o Senhor queria que aquele povo, por ele escolhido, os judeus, fosse santo, separado e dedicado exclusivamente a ele. No Novo Testamento, Deus, na pessoa de Jesus, desceu até este mundo corrompido e com a sua morte, havendo consumado a lei de Moisés, nos transmitiu, através do apóstolo Paulo, o novo tratado da sua graça e deixou os seus ensinamentos principalmente para os gentios, o povo que não era judeu, ou seja, nós, mas também de forma extensiva para os judeus. Jesus aboliu a lei cerimonial que havia sido dada aos judeus e nos deixou o tratado da sua graça. Jesus mudou a forma de adorar a Deus. Ele substituiu os 10 mandamentos por apenas 2, que na verdade englobam todos os 10. Mas ele deixou claro que o grande ênfase na lei de Deus está no amor. O amor a Deus em primeiro lugar e o amor aos irmãos que são os nossos próximos. Jesus esclarece que a lei de Moisés e a era dos profetas duraram até a época de João Batista, porque João Batista veio com a missão de anunciar o início do ministério de Jesus. E afirmou ainda que desde então é anunciado o reino de Deus, ou seja, o evangelho da salvação, a graça salvadora de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Livro de Lucas 16:16.
A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Meus irmãos, a lei de Moisés foi deixada para os judeus, especificamente para a entrada na terra prometida, como já comentamos. Mas a lei nunca foi o caminho para o reino de Deus. Então, por que razão existem tantas congregações ditas evangélicas vivendo ainda da lei de Moisés, ou seja, do judaísmo? Por que tantos irmãos prosseguem colocando jugo sobre os fiéis, ou seja, proibições e ordenanças, e realizando os sacrifícios da extinta lei mosaica, coisas que não agradam ao Senhor? E tudo isso em detrimento da liberdade e da graça que nos trouxe Jesus? Certamente, meus irmãos, é porque consideram o povo de Deus como suas ovelhas e não como ovelhas de Deus. E ao invés de reunir o rebanho de Deus, o dispersa com as suas exigências. Quem é evangélico tem que viver do evangelho e não do judaísmo, porque não existe judaísmo evangélico ou evangelho judeu. Os judeus não creram no Messias e por isso não creem na mensagem que ele nos deixou, o próprio evangelho. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1, diz a palavra de Deus: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Depois, no livro de João, capítulo 1, versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Compreendamos, meus irmãos, que a Bíblia não deixa dúvidas quanto ao fim da lei, e que quando a Bíblia fala do fim da lei, está se dirigindo aos judeus, assim como aos gentios, que naquela época se juntaram aos judeus e se judaizaram. Eles tinham a lei como doutrina, mas a Bíblia não está falando conosco. Para nós, na verdade, a lei nunca existiu. Qual de nós aqui tem mais de 2000 anos de idade? Nós já nascemos no período de vigência da graça de Jesus, e não na era da lei de Moisés. A lei já estava abolida quando viemos a esse mundo. Outra coisa, essa necessidade do povo gentio se judaizar para poder ser povo de Deus, já foi descartada também há mais de 2000 anos pelo Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos de Jesus. Então, por que tanta gente que possui a Bíblia ainda se submete aos rudimentos da lei mosaica, desconsiderando tudo que Jesus, com seu extremo sacrifício, nos deixou? É lamentável que existam pastores oprimindo as inocentes ovelhas de Deus, que certamente desconhecem o significado da mensagem que nos deixou Jesus quando disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22.
Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas santificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Depois, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 7. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Abram os olhos, meus amados irmãos, esqueçam o judaísmo, a tradição e o mundo. Jesus está voltando, na verdade já está chegando, e o único caminho para a salvação é o cristianismo da graça do Senhor. Muito do que se pratica hoje em dia pode até parecer bom para o homem, mas não parece nada bom para Deus. É preciso trocar os sacrifícios humanos pela misericórdia e o amor ao Senhor e aos irmãos. Quando você desce as águas, pensa que está agradando a Deus, não é mesmo? Mas como se Deus afirma que existe apenas um único batismo? E é claro que esse é o batismo do Espírito Santo, porque é o batismo trazido por Deus, e não o batismo nas águas, que foi criado por João Batista para convocar o povo ao arrependimento, preparando-os para o início do ministério de Jesus. Então, quando Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo, está se referindo, obviamente, ao batismo no Espírito Santo, e não ao batismo nas águas. Existem congregações que exigem que os fiéis se batizem nas águas, até mesmo para participar da ceia do Senhor. E ainda requer que as ovelhas de Deus participem de um curso durante meses para poder descer as águas, insinuando que as águas conseguem lavar os pecados que o sangue de Jesus não foi capaz de limpar. Observem o absurdo, meus irmãos. E tudo isso para desagradar ao Senhor pela falta de fé em Jesus ou mesmo pelo desconhecimento bíblico. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz a palavra de Deus: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Depois, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Depois, ainda no livro de Mateus 3:1. E naqueles dias
apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Depois ainda no livro de Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ainda, quando você se batiza nas águas, meu irmão, para retirar pecados, e existem pessoas que se batizam todos os meses, pensando em garantir a salvação, você está negando que Jesus já levou no madeiro todos os nossos pecados. Quando você desce as águas para fazer surgir um novo homem, você está negando que morreu e renasceu com Cristo em um novo homem. Pode parecer atos simples e inofensivos, irmãos, mas não são. São tão perigosos quanto se curvar diante de uma estátua, porque estão, no fundo, negando a Jesus. As pessoas condenam os que vivem na idolatria porque estão negando a Deus, mas negam ao Senhor com atos como esses. Na verdade, meu irmão, sabe o que acontece quando você desce as águas? Nada. Você sai igual que antes, cometendo os mesmos erros que praticava. Alguns continuam a alimentar os seus vícios, outros a xingar palavrões, outros a fazer fofoca e maltratar os irmãos, e outros a bater nas esposas, e daí por diante. Então, qual a utilidade do batismo nas águas, tão enfatizado pela maioria das congregações? Nenhuma. Na verdade, nenhuma. É apenas um ritual usado por algumas tribos judaicas, não todas. Eu imagino Deus lá no céu, quando olha aqui para a terra e vê uma ovelha molhada pelas águas do batismo. Eu imagino Deus balançando a cabeça negativamente, numa atitude de lamentação, porque as pessoas podem enganar os irmãos mais fracos da fé, ou a si próprias, e realmente o estão fazendo, mas a Deus ninguém engana. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Depois, primeira carta do apóstolo Pedro, 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Glórias a Deus. Depois, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quando você realiza um jejum de alimentos, certamente pensa que está agradando a Deus, mas você, na verdade, está em pecado. Eu não jejuo, eu não sou judeu, mas cristão. E enquanto você aflige a tua alma, fazendo o teu jejum, e passa horas e mais horas de fome, debilitando o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, pensando que Deus vai sentir pena de você e atender aos teus pedidos, eu desfruto das boas iguarias que o Senhor criou para nós, para o nosso alimento e prazer, e dou graças a Deus por tudo o que o Senhor, pela sua graça, me concede. Outro dia, um irmão que eu não conhecia entrou no meu privado pedindo para que eu fizesse o jejum e convocasse pessoas também a jejuar por uma causa dele. Não me peçam isso, meus irmãos. Eu amo a vocês, então ame-me a mim também. O dia em que você pegar uma anemia por causa dos teus jejuns, você vai querer fazer outro jejum para ver se Deus te cura. E o Senhor irá te demonstrar que para prevenir e curar os males do corpo, Ele nos deixou os alimentos. Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte-se as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando o vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Depois, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Meus irmãos, quando você sobe ao monte para orar ao Senhor, você está negando ao Espírito Santo de Deus. Ora, por que preciso subir um monte para ficar mais próximo do Deus que já habita em mim? Leia a Bíblia, meu amado irmão, e lembre-se de que Deus espera de nós misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. O maior e definitivo sacrifício Jesus já fez no Calvário, justamente para nós não termos mais que nos sacrificar. Não neguemos o amor do Senhor. Ele nos conhece e veio para fazer o que ele já sabia que nós não conseguiríamos. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz a palavra de Deus: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Depois, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muitas vezes, meus irmãos, por não conhecer as verdades de Deus, muitos se deixam conduzir por pessoas que conhecem até menos do que eles. Existem irmãos que pensam que estão fazendo uma grande coisa, realizando as obras do judaísmo, mas não buscam a compreensão do que é o desejo do nosso Deus. Deus aboliu a lei, mas não nos deixou sem direção. Ele nos deixou o tratado da sua graça, o seu Novo Testamento. Mas como ele o enviou através do apóstolo Paulo, existem pessoas que rejeitam esse novo pacto e preferem dizer que estão seguindo a Jesus e não a Paulo. E prosseguem na extinta lei de Moisés na prática do judaísmo. E tentam imitar a Jesus e refazer as obras que ele realizou porque era judeu e decidiu seguir a lei e a tradição judaica. Jesus não apresentou o tratado da graça enquanto esteve presente em carne neste mundo, porque ele precisava primeiro cumprir e extinguir a lei. E isso aconteceu justamente no momento da sua morte, quando o véu se rasgou e passamos a ter pleno acesso ao Pai. Por essa razão, ele usou o apóstolo Paulo para nos informar dessa maravilhosa doutrina, a única capaz de nos salvar, tão perfeita e tão ignorada pelo povo de Deus, que deveria agarrar-se a ela, como eu e tantos outros fazemos, com determinação e com todas as nossas forças. Mas isso não é novidade, meus irmãos. O povo de Israel, os judeus, também rejeitaram o próprio Jesus. É a história se repetindo mais uma vez. Os judeus rejeitam Jesus e os cristãos rejeitam a graça de Jesus, o verdadeiro e único Evangelho. Observe o paradoxo, meus irmãos. As pessoas não aceitam a doutrina da graça porque veio de Deus, na pessoa de Jesus, através do apóstolo Paulo, mas se submetem à lei que foi dada também por Deus,
através de Moisés. Rejeitam a Paulo, mas adotam Moisés. E desprezam o Novo Testamento e a salvação de Jesus. Ora, o novo sempre vem para substituir o antigo. Conheça o pacto da graça, leia a Bíblia, mas leia a Bíblia toda, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Estude o Novo Testamento, principalmente as cartas escritas pelo apóstolo Paulo com a sabedoria recebida de Jesus. Existem muito mais pessoas negando ao Senhor do que parece. Não seja você, meu amado irmão, minha amada irmã, uma delas. É lamentável que para muitos o fim da lei será somente, unicamente e inevitavelmente na próxima vinda de Cristo. E o que será que essas pessoas vão dizer a Deus no momento da prestação de contas, do juízo final? Não sabiam? Não queriam? Não gostaram da graça? Eu não creio que o Deus Criador, que sonda os nossos corações, estará disposto a escutar desculpas injustificadas. Conheça a graça de Jesus. Venha para a graça, você também, meu amado irmão, minha amada irmã, e fiquemos todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, exaltado, glorificado seja o nosso Deus.